Respostas de sábado número 141. Estou eu aqui, o CM5000 da Polivox, o meu celular, para a gente responder algumas dúvidas, algumas questões aí que o pessoal que acompanha esse canal fez, né? Então, como funciona? Você deixa aqui no setor comentários uma pergunta, uma crítica, algum comentário sobre som vintage, que é o que a gente conversa aqui, e aí eu respondo. Então, estou eu, CM5000, celular e a Serra do Vizinho. Vocês vão escutar ele daqui a pouco. Bom, então é isso. Resposta de sábado, faço esse vídeo todo sábado, óbvio, o nome já diz, onde eu respondo e a gente comenta alguns comentários, dúvidas, questões com relação a equipamentos de som vintage. Se você não sabe do que eu estou falando, procure outros vídeos, vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para você assistir. Assista aí que você vai entender para que serve esse canal, qual é o intuito do canal. Tem interesse? Inscreva-se, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Vamos lá, vamos tentar responder aqui as questões, vamos tentar bater um papo sobre isso, né? Vamos lá. Nélio Cotias, deixa eu ver o que ele fala aqui. A Quasar, bom, aqui eu já vi que ele está falando sobre um assunto que a gente fez lá no 149, né? Então essas perguntas eu estou respondendo do 149. Então alguém fez algum comentário lá no 149 e ele está respondendo aqui, dando aí mais um parecer aí. Vamos lá. A Quasar teve que mudar de nome devido a ela já ser marca registrada internacionalmente. Parece que a briga foi com o último dono, a Matsushita, detentora de 4 marcas bem conhecidas: Quasar, National, Panasonic e Technics. A Wikipedia diz que a Quasar original, não a nossa, foi inicialmente de propriedade da Motorola americana. Então o que acontece? A gente já sabe, né, que existia, acho que Quasar tem algumas antenas, a gente sabe que essas antenas que o pessoal vende aí com o nome Quasar, né, ou Quasar, como queiram, elas não são da nossa indústria nacional, né, não é a nossa Quasar. A nossa Quasar fabricava amplificador e tudo mais, então provavelmente, como lá nos anos 80, né, era tudo meio difícil de acesso. Eu ainda vou fazer um vídeo com relação a isso, né? Hoje o pessoal baixa manual em PDF, esquemário de equipamento, tudo facilmente. Antigamente, eu vou contar uma história de como era feito antigamente. Você tinha que enviar uma carta, depois mandar o dinheiro. Cara, era muito complicado. Então lá nos anos 80... óbvio que se hoje eu quiser montar uma marca, né, um nome de uma marca, eu vou fazer uma consulta e aí eu vou verificar se já existe, se não existe, correto? Mas lá nos anos 80 era mais difícil, então quando eles colocaram o nome Quasar, eles provavelmente não sabiam que existia alguém que detentia, né, era detentora, né, de um nome parecido. E aí, claro, que quando a Quasar começou a aparecer, né, os amplificadores tal, alguém lá fora viu, né, tem uns amplificadores brasileiros tal com a marca Quasar, provavelmente a Matsushita veio e falou assim: não, esse nome já é meu, tá aqui registrado, dane-se, né? Então por isso que eles tiveram que mudar. Aconteceu algo parecido também com a Gradiente e o tal do iPhone, né? Mas isso é uma história bem longa, bem complexa, né? E infelizmente olha só, por causa da morosidade brasileira, a Gradiente aí, né, teve que abrir mão do nome iPhone. Tá certo que isso aí foi uma oportunidade para eles sair do buraco, né? Mas não deu certo. Bom, então é isso aí, continuando. Maurício Muniz, César, número 150, quase 3 anos, sensacional. Parabéns. Imagina a quantidade de pessoas que foram ajudadas. Eu já aproveitei bastante. Abraço. Valeu, obrigado, Maurício. Maurício é membro do canal. Se você também gostaria de ser membro, lá eu posto vídeos de bastidores, dicas. O pessoal pede para mim fazer vídeos específicos de algum tipo de equipamento que eu tenho aqui, ou de alguma coisa que eu sei fazer, alguma coisa assim, alguma ajuda, e eu posto lá nos membros, certo? E vou agradecer todos os membros desse canal, porque basicamente eu não imaginaria que isso estaria acontecendo, mas os membros aí que estão praticamente mantendo o canal, né? Algum logaritmo do YouTube está fazendo com que os vídeos não tenham tanta visualização, então, na verdade, se não fosse os membros, eu acho que eu já teria desistido. Mas, vamos lá, vamos continuar. Lembrando, né, CM5000, tá? Por falar em vídeo e visualização, eu fiz um vídeo mostrando esse equipamento, testando, procurando defeito, vendo aqui os detalhes, vendo o estado de conservação dele e tudo mais. E eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. O primeiro link,
primeiro link vai ser esse vídeo na descrição. Assista lá, teve baixa audiência, então assista lá para ajudar o canal aí também. Você não pode ser membro, mas pelo menos assista os vídeos, ou talvez compartilhe os vídeos com algum amigo, alguma coisa assim. Vamos lá. Fabiano Américo, agora é o vento, ó. Agora é o vento que tá pegando aqui, mas vamos lá. Fabiano Américo também é membro do canal. Ainda não descobri, pessoal, por que uma estrelinha é verde, a outra é amarela. Ainda não descobri, tá? Vamos lá. Eu fiz esse teste da velocidade da fita de forma reversa. Peguei a fita de velocidade vendida na internet pelo Rambo e regulei um tape deck. Peguei umas fitas com gravações originais de gravadora e comparei as velocidades da música nesse tape deck com o CD. Deu certo e então agora só uso essa fita comprada mesmo. Sim, perfeito, né? Você fez a tecnologia reversa. Eu comentei lá no último vídeo que alguém perguntou assim, puxa, como a gente pode saber se o tape está com a rotação correta? Bom, basicamente você teria que jogar o áudio original, né, no computador, verificar quantos BPMs tem a música original e depois você vai gravar uma fita no teu tape deck com a mesma música, óbvio, mesma versão, tem que ser exatamente igual, né? E aí você vai jogar no computador também e vai ver se vai ter o mesmo BPM. Eu fiz isso, eu fui gravando fita com a mesma música até chegar e aumentando, diminuindo a velocidade do motor, até que quando o meu equipamento gravou com a mesma, praticamente, né? Porque é difícil de você acertar 100%, mas quando ele gravou praticamente igual aos BPMs que eu tinha lá a música original no computador, o que aconteceu? Porra, finalizei o tape, é essa a velocidade correta, correto? Então aí eu peguei e zerei ele, gravei uma fita com 1K, né, com a frequência, com a resposta de frequência, e aí eu particularmente eu uso essa fita como padrão, tá? Então o nosso amigo Fabiano fez o contrário, né? Ele comprovou que a fita que se vende aí com o áudio lá para você fazer regulagem de velocidade está ok também. Mas se você não quiser gastar aí o preço da fita, faz aquilo que eu falei, pega a música aí. E outra coisa que eu fiz foi pegar esse mesmo áudio com outras músicas, né? Então tipo, comparei, depois que eu acertei esse tape, eu gravei outras músicas que eu tinha o áudio de CD no computador e comparei e ficou perfeito mesmo. Então beleza. Deixa eu voltar aqui no computador. Lembrando, né, esqueci de falar, sempre falo aí, a ordem das perguntas é aqui no celular, tá? Continuando então, valeu Fabiano, obrigado por participar. O Fabiano também é membro do canal e ajuda bastante aí, beleza? Agora que eu vi aqui que tem nos membros, não é, em todos tem aqui. O Vigilante, outro membro do canal, só que esse tá no símbolozinho azul, como eu disse, não sei o porquê, se alguém souber aí me explica. Valeu pela resposta do Modo 16, César, fiquei até aliviado. De repente eu mesmo troco esse capacitor. Obrigado. Sobre o AC500, o meu tem agudo até demais. Abraço. Bom, o que ele comentou aqui que sobre o AC500, alguém me perguntou, pô, será que o AC500 tem pouco agudo ou se o meu equipamento tá ruim? É difícil, né? Você tem que escutar. Às vezes a sensação que a pessoa tem é que tem pouco agudo. Às vezes o cara está acostumado a escutar aí, sei lá, um outro tipo de amplificador com outro tipo de caixa que toca um agudo berrante. Aí quando ele muda o amplificador, muda de caixa, ele acha que é um amplificador que não está tocando agudo. No fim é a caixa, no fim o sinal. O próprio MP3, né, com compressores que eles usam para no MP3, dá um reflexo aqui no CM, né? Se fechasse esse reflexo ficaria melhor. Aí, ó. Né? Então, vários fatores podem complicar o áudio, né? A reprodução do agudo, né? Então vários fatores, né? E aí que mais que ele fala? Com relação ao modo 16, ele me perguntou lá por que não guarda a memória e tal. Daí eu falei pra ele, por que o som fica baixo, né? Ele falou assim, por que o som fica baixo? Inclusive eu falei que eu tenho um T2 aqui lacrado da Gradiente, que também o som fica baixo, eu não vou mexer, né? Tenho 300, sei lá quantos tuner que tem aqui, não vou mexer nele, então ele tá lacrado lá, mas é um capacitor que dá problema no áudio lá. Continuando, valeu, obrigado Vigilante por participar e ser membro do canal. Norton Luiz Storer, nunca sei falar o sobrenome dele, Storer, também é membro do canal. Boa noite César, estou vendo a live e o Respostas agora, no domingo à noite. Nos comentários o YouTube os coloca em ordem decrescente, aí a conversa fica fora do contexto, mas me esclareceu algumas dúvidas.
Só quis comentar que ao trocar a correia, a velocidade muda e aí tenho que regular o motor. Como gravo em um DEC 950, reproduzo no outro, é trabalhoso sincronizar a velocidade dos dois. Um grande abraço. Bom, então, como eu acabei de comentar, né? Para você tentar, claro que toda vez que você muda a correia, a velocidade vai alterar, né? Porque uma correia nunca é do mesmo tamanho que a outra e o tamanho da correia influencia na velocidade, ok? Então vai mudar. Então toda vez que você troca a correia, é óbvio, você tem que fazer a calibragem da velocidade. Mas, como eu disse, se você quiser, o Norton, me chama aí, eu faço um vídeo tentando explicar como que você pode gravar uma fita para você não ter que ficar gravando música, né? Porque música você às vezes não percebe, né, uma diferença de velocidade. Então você pode gravar uma música, daí que passa para o outro, tenta regular o outro pela música, não é correto, tá? O ideal mesmo é pela frequência lá mesmo. E aí, se quiser, eu posso te fazer eu faço um vídeo lá no setor de membros, né, mostrando mais ou menos como é que faz isso. Aí você consegue tentar regular o teu tape deck aí, beleza? Me chama lá que a gente conversa. Continuando, Denis Polivox. O pessoal reclama do preço dos vintages. Eu fiz uma pesquisa de quanto gastaria em 1979 para montar um set de som 33 salários mínimos na época. Já pensou? E não era os tops de linha, não. Parabéns, mais um ótimo vídeo. O pessoal não tem noção, né, de como era caro isso na época, né? E quanto era caro. Agora tá deixa eu ver aqui, tem que ficar na frente da lâmpada aqui, ó, para não ficar borrado, né, a iluminação do VU aí. Tentar ficar aqui, ó. Então, com certeza, era muito caro isso daí, né? Então, não era tão fácil como é hoje comprar um equipamento de som, né? E com certeza, né, quanto mais antigo fica, mais caro vai ficar, né? Porque você encontrar peças de boa qualidade, com bom aspecto, né, bem conservadas, está cada dia mais difícil. Cada dia mais difícil. E cada dia você vê mais tranqueira sendo anunciado por aí, né? Então é isso, né? Vamos lá. Diego Bowser. Boa tarde, César. Na sua opinião, com quantas polegadas deve ser o woofer para conseguir extrair o melhor som e o máximo de qualidade com o gradiente A1? Enfim, qual a configuração de caixa perfeita para ele? Cara, difícil falar isso, né? Já cheguei a tocar um com 18 polegadas de 500 watts RMS, né? 4, né? 4. Claro que ele não toca tão bem esse tipo de alto-falante. O que eu considero um alto-falante bom para se usar no A1 seria 15 polegadas, né, de 250, GP12 da Selenium, ou quem sabe os NX da Novik, ou alguma coisa assim, né? Não aqueles com imã pesadão igual o WPU, aqueles mais simples, né? Ou até mesmo de 12 polegadas, mas daí o som do de 12 polegadas, na minha opinião, ele fica mais médio grave. Então eu usaria 15 polegadas de 250, 300 watts. É mais ou menos o que eu acho que ficaria legal para o A1. Álvaro Castanho. Amigo César, afinal, como as empresas fabricantes de equipamentos de som modernos conseguiram alterar tanto os números referentes à potência dos mesmos em relação aos antigos? Será que antigamente não se tinha recursos necessários para se avaliar corretamente a potência de um equipamento? Ou os modernos, por uma questão de marketing, foram jogando números astronômicos, inconsequentes? Você sabe se alguém já mediu a potência desses equipamentos? Quem está com a razão? Desculpe se me estendi demais. Obrigado. Não, que é isso, né? Isso aqui a gente... cara, isso aí é difícil de te falar alguma coisa, porque até mesmo nessa época, né, é só assistir os vídeos do Douglas lá, e ele mostrando lá, ele fazendo a medição dos quasar, dos gradiente, dos Polivox, e ele fazendo uma medição. Ciência, meu amigo, ciência é isso, na minha opinião. Ciência é algo que você consegue reproduzir.
Então o cara vai lá e fala assim, ó, tá vendo esse parafuso aqui? Como que ele é feito? De ferro. Como que você faz? Você vai lá, extrai o ferro, você levanta ele a não sei quantos graus Celsius, e daí você põe numa forma e ele vai virar esse parafuso. Beleza, eu consigo reproduzir isso aí em qualquer lugar. Isso pra mim é ciência. Agora, ciência que te fala assim, ó, isso aqui é um parafuso e não te fala como fazer, ou se fala como fazer, não, você precisa de um especial, né, de um olho mágico para fazer. Então, infelizmente, você não vai conseguir fazer. Isso para mim não é ciência. Então, reprodução, né? Então você pode reproduzir. Foi o que o Douglas fez. Ele pegou todos os manuais dos equipamentos, pegou as potências e todas o spec, né, da potência, como o nosso outro amigo o Walter Titz fala, ele pegou o spec lá dos equipamentos e comprovou. Simplesmente foi lá, pegou o seu medidor, tal, fez uma medição o mais próximo possível que eles fariam na época e conseguiu comprovar que as medições de gradiente, polivox, quasar estavam praticamente certas ou até mesmo abaixo às vezes do que ele conseguiu lá. Já com signos, né, ele conseguiu mostrar que a Signos meio que, não vou dizer que mentia, nem que omitia, né? Ela simplesmente mudava alguns fatores ou omitia alguns dados para que suas potências fossem um pouco mais elevadas, tá? Então hoje o que se faz é isso mesmo, né? Ninguém vai te falar para você que um Aiva dá 2.400 watts PMPO, mas com uma distorção de 10%, né? Então, tipo, a distorção está omitida lá, você entendeu? Então, o problema maior é o seguinte, que não existe um padrão, né, que você tem a obrigação de colocar lá. Qual é a distorção que está medindo a potência? Quanto de distorção? Né? Qual é a impedância que está usando o equipamento? Não existe, né? Teria que ter uma norma. Acho que existe a norma, mas o pessoal falha um pouco. Já com relação a... esse é um dos fatores, a medição, né, que tem algumas partes omitidas. Outro fator é o seguinte, que hoje os caras fazem uns amplificadores aí super os tanques de guerra, né? Então, tipo, pô, dá 2.000 watts RMS? Dá, mas tem dissipação para 2.000 watts RMS? Você consegue dissipar esse calor? Quantos minutos esse equipamento aguenta 2.000 watts RMS tocando? Só o tempo de você medir no osciloscópio e mais nada, né? Então é complicado, né? Existia uma vez, já comentei isso, vou tentar comentar novamente, que existia campeonato de som automotivo, onde os caras mediam SPL. Então SPL era aquela pancada, dava aquele corte de frequência, ficava lá por no máximo 1 minuto, nem isso, né? Muito menos. O cara mediu SPL, beleza. Só que os amplificadores que os caras usavam, não é um amplificador que você botava para tocar e ficava 1 hora tocando. Ele só aguentava 1 minuto, 2 minutos. Por quê? Cheio de transistores, sem nenhuma dissipação. Então o cara ligava o amplificador, ele já começava a aquecer, tocava ali 1 minuto e já tinha que parar, porque senão torrava tudo. Pô, daí é fácil, né? Enquanto as outras pessoas estavam usando os amplificador normal, que se vendia, linha de montagem normal, que se vendia pro cara ficar com o carro ligado 2 horas e tocando, os caras estavam com um amplificador que tocava só o tempo necessário para medir, claro que iam ganhar. Você entendeu? Então é complicado isso daí. Então são 2 fatores: as mentiras na hora de medir a potência e também o tipo de amplificador que os caras fazem que não aguenta nada, né? Um PM5000 você acha aí com transistor original depois de 45 anos de uso, certo? Por quê? Porque tem uma super dissipação de calor, ele é super dimensionado para a potência que ele dava. Agora, se você pegar o mesmo PM5000 e transformar ele em 2.000 watts, você teria que triplicar a área de dissipação para poder fazer com que ele durasse também 45 anos. Então isso aí é um assunto bem legal. Pena que eu estou fazendo esse vídeo na sexta, poderemos conversar na própria live de sexta. Continuando. Mesquita Luiz. Lembrando, né, se alguma mensagem que eu fiz aqui, que eu falei, alguma coisa que eu falei sobre alguma coisa não ficou tão bem claro, ou alguma dúvida, refaça aí, a gente conversa mais um pouco. Mesquita Luiz, Vintage está com preços inflacionados, devido à escassez de mercado versus demanda. Qual outra opção? Toca-discos novos existem na Amazon, caixas acústicas temos fabricantes e os demais equipamentos. Qual seria a sugestão? Isso se existe. Na minha opinião, não existe. Certo? Porque eu não quero um PM5000 e um CM5000 porque ele toca legal, porque ele faz bem, porque, sei lá, porque ele tem um som legal melhor do que moderno. Não.
Porque eu quero um CM5000, porque eu quero um PM5000. Então não adianta o cara vir falar assim pra mim, não, em vez de pagar 7 pau, digamos aqui, ó, num Pre-Power PM5000, pô, com 7 pau você compra um outro Pre-Power aí, moderno, sei lá o que. Eu não quero. Sempre os pessoal confundem esse tipo de coisa. Eu quero um PM, um CM5000. Não só pelo som, mas pela história do equipamento, pelo tipo do equipamento, por ele ser um equipamento nacional, feito aqui. Tem vários fatores, porque eu queria ter, sempre quis ter, sempre convivi com esse tipo de equipamento, você entendeu? Então existe esse tipo de fator que as pessoas não entendem no equipamento vintage, ou do jeito que você fale, tá? Então não existe essa possibilidade de eu trocar um PM5000, o cara fala assim, não, você tem um PM5000, um CM lá, eu te dou um, sei lá, um Macintosh moderno nesse equipamento. Não, talvez eu pegue o Macintosh porque vale 5 vezes mais e compre mais 5 PM5000 depois. Você entendeu qual que é o problema? Então é a mesma coisa, eu faço uma comparação com um carro, né? Que é mais fácil, né? Não adianta os caras vierem e falar assim, não, com 300 mil reais você compra uma super bike, sei lá, você compra 5 motos, na verdade top de linha com 300 mil reais, certo? Mas uma CB 1050, 1973, 6 cilindros, o cara pede 250 mil. Tá? E aí, se o cara tem, o cara paga. Quando às vezes a pessoa fala assim pra mim, pô, César, se você tivesse dinheiro, o que você compraria de moto, de carro? Nem se eu tivesse dinheiro. Se eu tivesse o dinheiro, eu não conseguiria comprar o que eu quero. Você entendeu? Infelizmente não. É a mesma coisa com som. Ah, com som você conseguiria comprar, se tivesse muito dinheiro, você conseguiria comprar o que você quer? Não. Por quê? O que você quer? Eu quero um PM5000, um CM5000, um TP5000 novo na caixa, lacrado, e eu queria abrir pela primeira vez. Vou conseguir? Não. Então não adianta nem ter dinheiro. Consegue entender? Essa questão a pessoa não entende no som antigo. Não é só questão de música, áudio. Se você só quer música, áudio, e não se importa, não tem apreço nenhum a história do equipamento, a história da marca nacional, o tipo de equipamento, o visual do equipamento, compra um moderno. Né? Existem sim opções, né? O assunto é muito longo, mas existem opções para você comprar coisa melhor, moderna. É muito mais caro? É, muito mais caro, mas existe sim. Você entendeu? Então vale mais a pena você comprar, investir o dobro do que se paga no equipamento desse aqui antigo e comprar um equipamento moderno. Se para você o Polivox não te agrega nada, não te chama atenção, tanto faz, tanto fez, bem pelo contrário, né? Esse tipo de equipamento aqui tem som já ruim, capacitor velho, circuitos antigos. Então é muito melhor você comprar um equipamento moderno do que um equipamento antigo, tá? O equipamento antigo só compra quem tem apreço pela marca, pelo modelo e tudo mais. Já me estendi demais aqui, é um bom assunto. Me chama numa live, a gente conversa, aí fica 1 hora conversando sobre isso e é um bom assunto. Salve, até posso, como eu tô fazendo esse vídeo na sexta-feira, talvez eu chame pra live de hoje esse tipo de assunto aí. Salve, César. Direto à pergunta. O último Polivox CP750D que peguei está todo original. Então o rolo pressor, vamos lá. O rolo pressor macio, cabeçote magnético, só a marca da passagem da fita, os views, o vermelhinho show. Dúvida. No caso, a cabeça magnética está lacrada de fábrica. Sei que sou viciado em tape e tive na vida perto de 40 ou mais. Então mexer no azimuth seria tirar o padrão de fábrica? O CP850D e o CP770 está da mesma forma, bem visível, que é original. Você falou de fitas padrão que vendem aí. Você confia no que a fábrica fez? Eu não vou mexer no azimuth, salvo se trocar o rolo pressor, ou mesmo assim não mexer. Procede? Valeu, meu nobre, qualquer hora mando umas coronas bem geladas aí. Valeu, obrigado. Então assim, né, somos de Curitiba, podemos marcar alguma coisa. Então assim, cara, é um assunto bem prolongado também. O que acontece? Eu mesmo peguei um equipamento aí da Sony que eu não quis mexer no azimuth, tava travado lá. O que eu faria? Era eu pegava uma fita que eu sei que é boa, tal, que tá num padrão bom e colocaria no equipamento. Se tiver totalmente fora, eu refaço. Mas se tiver bom, eu não mexo, né? Claro que com 45 anos, por mais que esteja lacrado, pode ter, o rolo pressor pode ter dado uma corridinha para um lado para o outro, ter uma folga no rolo pressor. Então tem várias coisas que podem fazer um desalinhamento da cabeça. A própria mola ali do cabeçote cansar,
né? Então pode ser sim que você precise fazer essa regulagem. Então a questão de fazer ou não fica muito a teu critério se o deck estiver muito ruim, né? Se você percebe que ele está fora mesmo do alinhamento, pega lá, põe, tira a tampa, põe a fita lá, e se ele estiver ruim de agudo, você começa a mexer nela, puxa para o lado, puxa para trás, tenta empurrar. Se melhorar, não adianta, vai ter que mexer, não tem jeito, né? Que mais? Com relação às fitas padrões aí, eu faria a minha fita padrão para velocidade. Já pro azimuth é um outro padrão que eu uso. Qual é? Pego um monte de fita original, que é de gravador original, e vou colocando nos tapes. E vou tentando encontrar um meio termo, né, nos tapes. Ah, fita com padrão... Cara, se você não tiver instrumentação, principalmente pro azimuth, se você não tiver uma instrumentação legal, não adianta nada ser fita. Tá? Não adianta nada se pôr a fita lá, não, essa fita aqui tem azimuth perfeito, põe lá. Você vai ter que ter um padrão, você vai ter que ter um aparelho para medir lá, quando você começar a mexer no cabeçote, para ver se ele vai alinhar ou não. Não adianta fazer pelo ouvido, consegue entender? Não dá para fazer pelo ouvido. Então eu prefiro manter um padrão basicamente mínimo, colocando fitas ali e tentando encontrar o melhor ponto possível para todas as fitas, entendeu? Mas não é aconselhável. O ideal é ter o instrumento, o osciloscópio, estou falando, e ter lá como fazer, né? Então cada um poderia fazer da maneira que achar melhor. Beleza? Qualquer coisa me chama novamente. Brian Johnson. No aguardo do vídeo dos tapes e o M1. Vai ser bacana. Eu prometi, né, que ia fazer um vídeo fazendo uma mixagem, né, com o M1 e os tapes do Polivox CP750D. Eu estou ainda vendo aqui a possibilidade de ele fazer isso aí. Valeu, obrigado por participar. Juliano, grafite oficial. O amplificador do deck é bom. Já possui um amplificador Marantz. Ele está falando provavelmente do equipamento que apareceu na semana passada aí, plano de fundo, né? Marantz é Marantz, né? Difícil ter algum equipamento que não seja bom da Marantz. Continuando, Richard Guerra. Oi César, boa noite. Tenho um tuner gradiente modo 16. Não estava ficando com suas memórias. Vou ter que recomeçar aqui. Não adianta, vou ter que emendar o vídeo. Então vamos lá, recomeçando. Oi César, Richarles Guerra. Oi lá César, tenho um tuner gradiente modo 16, não estava ficando com suas memórias de FM prefixadas. Depois de algum tempo, elas somem. Troquei a bateria, ele continua como se não tivesse com a bateria. Obrigado. Eu acho que não é só a bateria o problema, né? Eu acho que teria que fazer um recap ali daquele setor, tá? Porque não adianta você trocar a bateria e se tiver um capacitor comendo a energia lá, não vai adiantar nada, você entendeu? Então se tiver um capacitor ruim, né, que não consiga manter carga, e tua bateria tá zero, mas o capacitor tá ruim e descarregando. Então tipo, ele vai começar a comer, né? É a mesma coisa você ter, no caso do carro, você botar uma bateria zero no carro, mas o teu rádio tá comendo energia, tem alguma coisa ligada dentro do carro lá que fica comendo energia. Eu acho que poderia ser isso, entendeu? Então, no caso do modo 16, o ideal é fazer um recap mesmo, né? Nessa parte aí. Eu acho que é isso. É o que eu faria se eu tivesse com esse seu problema aí. Óbvio, pode ser outras coisas também. Mas, para que eu consiga fazer, não preciso mandar para um técnico fazer, eu faria isso. Pegaria o equipamento, trocaria o suporte da bateria, colocaria uma bateria nova. Eu não ligo muito para memória de FM, né? Não quero nem... Vocês viram aí a última live que eu fiz com o PR2200, cara, as FM é mais pra uma hora ou outra você, sei lá, se distrair, porque não dá. Mas se você gosta da FM, eu faria um recap completo na parte da memória ali, da fonte, né, do modo 16. Praticamente isso. Se não ficou muito claro minha mensagem aí, vamos conversar mais um pouco em outro momento. Felipe de Paula. Comprei um receiver Technics SA T550, bem conservado, mas não encontrei quase nada na internet falando as especificações dele. Você sabe alguma coisa sobre ele? Você sabe alguma coisa sobre o que e o que você acha desse equipamento? Eu acho que é japonês isso aí, né? Ele não foi feito pela National do Brasil, né? Eu acho que ele é japonês, eu acho que não existe a versão nacionalizada dele, né? Mas é um equipamento bom, tudo mais, mas se eu não me engano usa STK, né? Se eu não me engano usa STK 0050, eu acho que usa esse equipamento. Então queimou, dançou, né? Então toma cuidado com esse tipo de equipamento, e eu particularmente não gosto, não teria, não trocaria por nada. Eu não gosto desse acabamento que sofreram aí os equipamentos japoneses,
dos anos 80, como os Sansui da linha G, os da linha G, né, que tem aqueles botão de plástico, né, isso aqui é botão de alumínio, né, e você pega os equipamentos da linha G, é botão de plástico, né, então, e esse Technics é a mesma coisa, então, eu praticamente não gosto muito, mas se você pega um bem conservado funcionando, né, põe aí na macumba o nome dele, para ele nunca estragar, tome muito cuidado para não estragar. Eu não pegaria nem para minha coleção e nem para revender. Porque se eu compro um equipamento desse 100% lindo, maravilhoso, e acabo vendendo para um Zé Ruela, que vai enfiar 5 sub de 12 e 200 cornetas nele, e ele queima, eu é que vou dançar com o equipamento queimado. Eu sou sincero em falar, sou bem sincero em falar. Então quando às vezes alguém fala assim, não, te dou meu Technics, é supra-sumo, de troca aí por um receiver gradiente, se me volta, não, eu não quero, obrigado. Tá? Mas é questão minha, tá? Desculpe por ser honesto. Continuando. Brian Johnson. Potência tocando a mais ou menos 4 horas. Volume baixo. Dissipadores frios, mais os trafos quentes. Normal. Observação Standard MP700. Mesmo chassi e dissipadores da H2. Cara, o que eu acho é o seguinte, que tem que verificar, né? Porque os equipamentos dos anos 70, dos anos 80, eles eram 110. Ou até mesmo, no máximo, 117. Aí você injeta 130, o trafo vai aquecer. Então, Brian, dá uma olhada lá. Porque dependendo do ano da H2, você consegue mudar, eu acho que a voltagem. Por isso que eu gosto do PM5000, né? PM5000 você tem lá o 127. Já no H2 ou é 117 ou 220. E aí ela esquenta o transformador. Então é a mesma coisa. Então se o teu Stunner só tem 110 e 220, o que está acontecendo, o que provavelmente está acontecendo é isso. Você está injetando 130 volts nela lá, e aí ele está superaquecendo os transformadores, né? Mais ou menos por aí. Qual é a solução? Não sei. Antônio Soares. Como fazer para comprar esse receiver, meu amigo? Puxa, eu não sei, dependendo de onde tiver a vírgula eu posso te responder. Como fazer para comprar esse receiver, meu amigo? Né? Então teria que ter um ponto de exclamação, né? Então para mim poder entender a tua pergunta. O receiver que você viu no último vídeo não está à venda, tá? Agora, se ele tivesse falado assim, ó, se a vírgula tinha no lugar errado. Como fazer para comprar esse receiver, meu amigo? Aí se você tem um receiver para me vender, eu te passo o meu celular e aí você me manda fotos e eu vejo se vale a pena eu comprar. Mas no caso aqui eu acho que é o contrário, né? Então o equipamento, então a vírgula deve estar aqui no lugar antes do esse receiver. Ele deve estar depois do receiver. Então não está à venda. Esse 1450 eu não tenho mais nenhum à venda de 1450. O último já vendi aí, não tenho mais. Né? E esse que aparece no último vídeo é um dos que eu vou vender bem por último, porque é meu companheiro aqui, eu uso ele todo dia. Vamos lá. O que mais? Brian Johnson. Acabou com a fita do companheiro. Não sei que fita que você está falando aí, mas alguma coisa aconteceu lá no vídeo passado. O Vigilante é membro do canal. César, cadê a cereja do bolo? Fez alguma coisa nela ultimamente? Cara, é uma das questões, né, que eu vou colocar à venda aqui, ó. Tem interesse num CM5000 caixa verde de primeira geração? Assista o primeiro vídeo que eu deixei dele aí, que eu mostrei tudo ele, caçando defeito. Agora ele tá aí tocando, ó, né? Todas as funções, tal, certinho. Tá? Mas ele tava bem complicado. Ainda tem um detalhe que eu preciso resolver nele, que é o 1K lá, né? E agora ele tá fazendo um zumbidinho no tráfego. Agora eu tô escutando aqui. Mas isso é comum nesses equipamentos, né? Então o que acontece? Então por isso que eu estou colocando muita coisa à venda. Porque, para você ter uma ideia, Vigilante, a cereja do bolo, eu tirei, fiz o vídeo lá, vou deixar o vídeo da cereja do bolo, vai ser o segundo link aí, para você que não sabe do que nós estamos conversando. Eu tirei ela da caixa, liguei ela deu aquele barulho no transformador, nem quis mexer mais. Eu acredito que se eu ligar ela e deixar o transformador aquecer ali, né, entrar energia nela, eu acho que ela não vai fazer mais aquele barulho, né, porque ela está muito tempo parada. Mas mesmo assim eu não quis arriscar, né? Então o que acontece? Como eu tinha mais 3 H2, vendi 2, agora eu tinha 4 H2, vendi 2, agora tenho só 2. A cereja do bolo e uma que eu uso direto aqui. Então como eu tenho uma tocando aqui já há um bom tempo e tudo mais, toca bem pra caramba, não há necessidade de eu botar ela pra tocar. Então o que aconteceu? Eu abri, mostrei pra vocês no vídeo, coloquei de novo na caixa e guardei. Desde aquela época eu não mexi mais, não fiz nada nela. Provavelmente eu vou ter que escolher entre essa que eu tô aqui tocando, né, que eu uso ela, que é um equipamento
que está sempre sendo utilizado, ou ela. Vou ter que escolher um dos dois para ficar e vou ter que acabar vendendo uma delas, entendeu? A cereja do bolo, se eu for pôr à venda, eu vou ver os problemas dela antes de pôr à venda. A outra, se eu for pôr à venda, eu preciso arrumar a cereja do bolo. Então, de qualquer maneira, a hora que sobrar um tempo, a hora que eu conseguir me desfazer de um monte de coisa aqui, eu vou pôr a cereja do bolo para tocar e funcionar, né? Porque ou eu vou usar ela, vou deixar ela tocando, ou eu vou ficar com a outra tocando aqui e vender ela. Então, de qualquer maneira, eu preciso fazer com que ela toque, né? Se eu for vender, ela precisa estar funcionando. Se eu for vender a outra, ela também precisa estar funcionando para eu poder usar. Então, ela está por aí. Então é isso aí. Acabou aqui provavelmente as mensagens. Faça um comentário, deixe uma mensagem para a semana que vem para a gente continuar debatendo aí, conversando sobre esse assunto. Hoje aqui rolou vários assuntos interessantes, mas como o nosso tempo aqui é curto, né? Se alguma dessas mensagens tivesse sido colocadas lá numa live, a gente teria ficado 3 dias conversando aqui, né? Tem várias aqui. Então é isso aí. Valeu, agradeço a todo mundo que participa. Se quiser virar membro, tem um botãozinho para você virar membro. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue assistindo os vídeos. E assista o vídeo desse CM aí, que eu mostrei ele lá, caçando defeito e tudo mais. É isso aí, valeu, obrigado.